Olá, meus queridos! Começando mais uma aula de língua portuguesa com a professora Isabel. Estamos na aula de número 16. E hoje, o que nós vamos fazer? Prática de fluência, análise do texto. Vamos examinar o texto, alguns elementos do texto. Sentido denotativo e conotativo, vamos estudar esse assunto aqui. Vamos ver a tarefa de hoje e o informe, uma informação que eu quero passar para vocês. Então, as habilidades que vão ser trabalhadas hoje, o que a gente vai praticar, o que a gente vai aperfeiçoar, o que a gente vai melhorar, né? A análise em textos. A gente vai analisar em textos a função de substantivos, artigos e adjetivos. Reconhecer os artigos como determinantes e os adjetivos como modificadores do substantivo. Então, vamos analisar a função e reconhecer essas classes de palavras, essa como determinante, o artigo, e o adjetivo como modificador do substantivo. E vamos analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de determinadas palavras e expressões com sentido denotativo e conotativo, verificando as implicações discursivas. Vamos lá? Começando com o texto novo de projeto de fluência. A carne tá cara. Estão observando, pessoal, a entonação, o ritmo, as paradas, que vão ser indicadas pelo quê? Pela pontuação, lembra? Vocês vão primeiro me escutar, percebendo todos esses elementos que eu falei, e depois vocês vão ler junto comigo, tá bom? Vão prestando atenção, se conhecem todas essas palavras, façam as relações entre as palavras que às vezes a gente não conhece, mas aí a gente relacionando no texto, a gente pode inferir, concluir, né? Qual é a definição dela. Então, vamos lá. A carne tá cara. Fez a conta. A carne tá cara. Foi comprar carne. Fez a conta. A carne tá cara. Saiu com dinheiro. Foi fazer compra. Fez a conta. Não, obrigado. A carne tá cara. Voltou com fome. Mulher, a carne tá cara. Vamos comer o gato, homem. Não, obrigado. Passou a mão no gato. Saiu à rua com o gato debaixo do braço. Vendeu bem. Muito obrigado. O feito estava feito. Saiu com o dinheiro. Foi comprar carne. Fez a conta. Não, obrigado. A carne tá cara. Voltou com fome. Tiago Esteves. Então vamos lá, lendo junto comigo. 1, 2, 3. A carne tá cara. Fez a conta. A carne tá cara. Foi comprar carne. Fez a conta. A carne tá cara. Saiu com dinheiro. Foi fazer compra. Fez a conta. Não, obrigado. A carne tá cara. Voltou com fome. Mulher, a carne tá cara. Vamos comer o gato, homem. Não, obrigado. Passou a mão no gato. Saiu à rua com o gato debaixo do braço. Vendeu bem. Muito obrigado. O feito estava feito. Saiu com o dinheiro. Foi comprar carne. Fez a conta. Não, obrigado. A carne tá cara. Voltou com fome. Tiago Esteves. Então, pessoal, esse é um texto bastante forte, né? Primeiro, vamos analisar aqueles elementos que a gente falou. Vamos reconhecer, né, os adjetivos e os
artigos em relação, qual é a função deles em relação ao substantivo e analisar a função de cada um, né? Vou pegar a caneta vermelha mesmo. Eu vou circular alguns dos substantivos desse lado aqui, para a gente poder entender o que eles têm em comum, tá bom? Não vou circular repetido, tá, gente? Aqui tem carne, carne, conta, conta. Circular só uma vez. Aqui estão circulados os substantivos desse lado aqui. O que eles têm em comum? Conta, carne, dinheiro, compra, fome, mulher, gato, homem. Os substantivos, vamos lembrar a função dele? Quem lembra? Substantivo tem a função de nomear. Então, aqui, ó, a conta é um cálculo, né? A carne, um produto alimentício de origem animal. O dinheiro que a gente usa para comprar coisas. Compra, a aquisição das coisas, né? A compra. Fome, a falta de comida leva à fome, né? Mulher é o ser humano do gênero feminino. Homem, o ser humano do gênero masculino. Gato, aquele animal, né? Felino, que todos conhecem. Então, isso eles têm em comum. Eles nomeiam alguma coisa. Vamos ver se tem outros. Tem, ó, mão, uma parte do corpo, braço, outra parte do corpo, rua, onde passa carros, né? Mas aqui é rua, o significado dela é em oposição à casa, né? Saiu à rua, então saiu do portão, já está na rua, né? É feito, o ato. Pronto. Então aqui estão circulados todos os substantivos, todas as palavras que nomeiam alguma coisa. Agora vamos marcar os adjetivos e ver qual é a relação que eles têm com os substantivos, né? Vamos mudar de cor? Vamos botar verde? Então, adjetivo, a gente só vai encontrar 2 adjetivos aqui nesse poema, que é um poema narrativo, né? Ele conta uma história, né? Ele narra uma sequência de fatos, né? Então, aqui a gente circulou os adjetivos. O adjetivo cara. Cara é o quê? É uma característica, né? É o oposto de barato, né? De barata, na verdade, porque está no gênero feminino, né? E se refere a que palavra aqui? A conta tá cara? O dinheiro tá caro? A fome tá cara? Não, a carne tá cara. E aí, ó, essa palavrinha, ela atribui uma característica a essa outra. Então, essa se chama adjetivo. E o adjetivo, ele concorda em gênero e número. A carne tá no gênero feminino, né? Então, tá cara. E se fosse o arroz? O arroz tá caro. Concorda em gênero e número. E se fosse as carnes? As carnes estão caras. Pois. E se fosse alguma coisa
alguma palavra, algum substantivo masculino no plural. Os gatos. Os gatos estão caros. Tá? E aí a gente também marcou esse. Olha que engraçado, são duas palavras e elas são escritas da mesma forma e são de classes de palavras diferentes. Como assim? Por isso que é muito importante que a gente classifique as palavras no texto, analisar a função delas no texto. Porque aqui, ó, o feito aqui nessa posição que ele está, mostra que ele é um substantivo. E aí ele significa aqui ato. O ato estava feito. Que ato? O ato de vender o gato. E estava feito, consumado, concluído. Então, aqui, feito é adjetivo que concorda com esse outro feito. Ó, gênero masculino, singular, singular. O feito estava feito, o ato estava concluído. Se fossem os feitos estavam feitos, os feitos estavam concluídos. E se fosse alguma coisa, algum substantivo no gênero feminino? A roupa estava feita. Você vê que muda? Então, as roupas estavam feitas. Então, concorda em gênero e número. Tá bem entendido isso? Então, vamos para os artigos. A gente vai com vermelho. Ó, eu vou circular todos os artigos que estão acompanhando os substantivos que a gente marcou. Então, tem muita coisa interessante aqui, hein? Pronto, então eu marquei os artigos. Lembram dos artigos? Os artigos são definidos ou indefinidos. Os definidos, a, as, o, os. Os indefinidos, uns, uma, umas. Não encontramos aqui nenhum artigo indefinido, né? E aí, o artigo, ele determina, ele define, ele particulariza, o artigo definido, né? Particulariza, define, determina o substantivo. Então, aqui, ele está falando da conta, uma conta específica. A conta para comprar a carne, né? A carne, esse produto tá caro. A carne, o dinheiro, saiu com o dinheiro. Então, um dinheiro específico que ele separou para fazer as compras, né? Então, aqui está sempre determinando, indicando, particularizando. Não é qualquer dinheiro, é o dinheiro específico para fazer essa compra, para comprar a carne, né? Não é qualquer conta, é a conta para ver se é possível comprar a carne. E aqui, o gato, vamos comer o gato. É um gato conhecido, deve ser o gato da casa, né? Maria, a coisa tá ruim, né? Para ela fazer essa proposta, então, não é um gato qualquer, que aí seria indefinido, ele indefiniria, né? O artigo, se fosse um, ia ser indefinido, e aí generalizaria qualquer gato. Então, é o gato específico, o gato que eles conhecem, que deve ser o gato da casa, como eu falei. Então, passou a mão no gato. Aqui, ó, é em mais o igual a no.
Não tá muito bom aqui, não, tá muito claro, né? Deixa eu ver se eu coloco o laranja. E aqui, ó, saiu a rua. É o a mais o artigo a mais a preposição a igual. Ao contrário, hein, gente? A preposição a mais o artigo a dá o a craseado. É um a mais o outro. Que nem aqui, ó. A preposição em com o artigo o, tá? Aqui do também, ó, a preposição de mais o artigo o igual a do. O feito, aquele feito específico, o de comprar, de vender o gato. O feito estava feito. Então a gente fez uma análise bem aprofundada, né? Um exame bem aprofundado das funções dessas classes e percebeu que o adjetivo modifica o substantivo e o artigo determina, particulariza ou indetermina, generaliza, mas aqui não temos nenhum artigo que indetermina. Aí, gente, quando fala que modifica, a carne poderia estar barata, que não é o caso, mas aí daria uma a característica oposta. Ou então a carne está macia, daria um outro significado a essa carne, modificaria o que a gente está falando dessa carne, né? Então essa carne está cara. Vamos para o próximo. Sentidos e seus efeitos. Então, os significados, os diferentes significados de uma palavra, eles dão efeitos diferentes, resultados. As consequências do uso de uma palavra de um jeito ou do outro ficam diferentes, né? Dão outro efeito, outro resultado, como, por exemplo, como a gente viu aqui em feito, né? Feito, nesse caso, nessa localização, ele significa ato e aqui significa concluído, né? E gato? O gato, a gente pode usar o gato no sentido do animal mesmo, mas se a gente usasse em outro sentido, que não é o sentido original, que não é o sentido denotativo, a gente poderia falar: o homem é um gato, o homem é bonitão, né? E aí, se a gente falasse o homem é um gato, o homem é um. Eita, é difícil escrever com isso. É um gato? É gatos, não é gato. Eu estaria dizendo, primeiro, que seria um adjetivo, ó. Uma palavra que estaria atribuindo uma característica ao homem. A este homem aqui específico. Este aqui, o homem, é um gato. Então, esse sentido aqui é o sentido conotativo. É o sentido figurado. Não é o sentido original. Então, alguma característica do gato ser bonito, né, elegante, a gente começa agora a dar como característica ao homem, né? Então, vamos ver aqui quando ele fala passar a mão. Passou a mão no gato. Será que ele passou a mão no gato assim? Fez um carinho no gato? Passar sempre dá noção de movimento, né, gente? Então, eu passo a mão no meu cabelo.
Fiz um movimento daqui de cima até aqui embaixo. Passei a mão no meu cabelo. Será que ele passou a mão no gato assim? Se ele passasse a mão no gato assim, fazendo um carinho, é um significado, né? Mas aqui, passou a mão no gato, tem outro significado. É o significado de pegar, apanhar, tirar furtivamente. Então, ele pegou o gato e levou o gato, né? E também pode ser ter o significado de roubar, que não é esse caso do texto, mas pode ser o vereador passou a mão no dinheiro dos funcionários, dos assessores. Pode ser, né? Passou a mão, roubou. E a gente pode também, tem outro sentido, ó, passar a mão na cabeça de. Alguém fez uma besteira, aí a pessoa fala, ah, tá passando a mão na cabeça dele. Tipo, tá diminuindo aquilo que ele fez, tá perdoando uma falta. Que a gente pode perdoar, né? Mas a gente já viu que existem direitos e deveres. Quando a gente não cumpre com os nossos deveres, não garantindo o direito das outras pessoas, é uma falta que cada sociedade tem um jeito de equilibrar isso. Mas a gente tem que saber como perdoar, né? Como resolver uma questão. Aí eu posso falar aqui, por exemplo, o pai do vereador passou a mão na cabeça do filho, protegeu, favoreceu, relevou aquilo que ele fez. Uma coisa é um fato importante, ele falou, ah, não, tudo bem, meu filho passou a mão no dinheiro do outro, mas não tem problema. Então, tem esse significado também, que esse significado também é conotativo. Ele não é o significado original. O significado original seria passar a mão, né? Aqui, ó, passar a mão no sentido também de assediar. A gente tem que prestar atenção na pontuação também. Ele passou a mão nela. Isso não está certo, né? Assediou. Então, vocês veem que as palavras podem ter diferentes sentidos, primeiro, diferentes significados e também diferentes sentidos. E isso vai alterar totalmente o resultado. Na é verdade, se a gente falasse aqui, passou a mão no gato, fez um carinho no gato e saiu na rua, e não tivesse levado o gato debaixo do braço, que a gente só vê que ele passou a mão no gato mesmo para vender, quando ele fala que levou debaixo do braço e vendeu bem. Quando a gente entende todo o contexto. E aqui mais um exemplo, como a gente está falando em história em quadrinho, né? Nas outras aulas. Tem aqui também o sentido conotativo e o denotativo. Então, o denotativo é aquele original, tá? E o conotativo é o figurado, tá bom? Então, a mãe do menino maluquinho, são aqui personagens do Ziraldo, né? Falando, às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Primeiro, né, olha o efeito de humor. Ela tem só a impressão, todos nós sabemos que a bateria do menino maluquinho não acaba. Ué, mas o menino maluquinho é um brinquedo que a gente bota a bateria nele. Bateria, lembra que é no sentido literal, no sentido denotativo, no sentido original, bateria é a pilha, né? E aí, a gente bota pilha no menino maluquinho? Não, ele é um menino, né? Então, a bateria aqui, ele tem outro sentido. É o sentido de energia. Então, a energia dele
não acaba, ele é elétrico, aí mais uma vez no sentido conotativo, porque uma criança não é elétrica, não tem eletricidade desse jeito que a gente conhece, né? Ele é agitado, né? Então, é elétrico com sentido de agitado. Para terminar, a gente para a gente relacionar o que a gente estava falando de quadrinhos com a nossa tarefa. Então, pessoal, a tarefa vai ser a finalização do nosso processo criativo. A gente começou fazendo o quê? A gente criou, descreveu e desenhou uma ou mais personagens, não foi? Depois, na outra aula, a gente definiu o tema, o assunto com o qual a gente queria trabalhar, definiu o tempo no qual a sua narrativa vai ocorrer, futuro, presente, passado, um dia atrás, né? Definiu e criou, descreveu e desenhou o ambiente onde sua narrativa vai acontecer, o lugar, né? E aí, a partir de tudo isso que você já criou, tudo isso vai ser base e vai orientar a produção de uma tirinha. A primeira tirinha que vocês fizeram sobre periferia, eu dei o tema, não foi? A gente conversou sobre o tema, sobre várias coisas sobre o tema. Esse foi o nosso processo criativo, conversar sobre o tema, e aquilo fez com que vocês criassem uma história. Agora a gente fez diferente o processo criativo. A gente começou criando uma personagem, depois pensando em uma ou mais personagens, depois pensando no tema, depois pensando aonde que ia acontecer, como que ia acontecer, não, aonde que ia acontecer e quando. Agora, com todos esses elementos que vão definir a história. Então, vocês vão ter que usar esse lugar, esse tema e essas personagens para fazer a tirinha de vocês. Tem que ter início, meio e fim. Lembra? A ambientação, a apresentação dos personagens já vai estar lá, né? Lembra que é uma narrativa, aí o meio, uma questão e o desfecho, que normalmente é com algo que quebra nossas expectativas, com humor ou ironia, né? Estou esperando, hein? Trabalhos bem lindos. E para finalizar, o informe que eu falei, né? Atenção, atenção! O que é esse informe? Vão ter novas aulas de língua portuguesa. Quando? Nas quintas-feiras. Qual é o horário? De 8h30 às 9 da manhã. Aonde? No grupo do WhatsApp de língua portuguesa. Eu vou colocar novamente o link do grupo do WhatsApp. Vocês abrem lá e participam do grupo, porque a gente vai fazer tudo a partir na quinta-feira. As nossas atividades vão ser no grupo. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai discutir o que a gente vai fazer naquele horário. Então vocês vão às 8h30 entrar lá, botar o nome de vocês, tá? Para eu poder ver quem é que está na aula, quem é que não está. E aí nesse primeiro dia, a gente vai pensar como que a gente vai usar aquele grupo, o que é de legal que a gente quer fazer nas quintas-feiras de manhã. Tá bom? Beijo a todos e estou aguardando as tarefinhas, as tirinhas lindas de vocês.